Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula dessa semana, na nossa aula prática, como vocês vão ter prova, eu vou fazer um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma aula prática um pouco mais rápida, somente de um óleo bifásico, e eu vou mandar para vocês, né? Estou mandando para vocês essa aula sobre bronzeamento e pós-sol, que são aulas bem importantes que eu acabei não tendo tanto aprofundamento durante as nossas aulas teóricas, falando principalmente dos ativos que nós utilizamos tanto para produtos de bronzeamento como para produtos pós-sol. Eu vou mandar para vocês também uma aula separada, juntamente com essa, falando sobre algumas formulações, tá? Então, nós temos aula prática, uma aula prática rápida, e tem essa aula aqui também para vocês assistirem, essa e a aula da formulação, né, que eu vou mandar separado, para vocês assistirem e ficarem aí, como eu vou falar, ficarem aí expert em relação ao bronzeamento e ao pós-sol. Vamos começar falando dos tipos de bronzeamento. Nós temos o bronzeamento pela radiação UV, que pode ser direta ou de forma indireta. Nós temos cosméticos que são estimuladores do bronzeamento e também temos os autobronzeadores, que são aqueles cosméticos que não têm necessidade de sol, que a gente também conhece como bronzeamento sol. O bronzeamento pela radiação UV pode ser artificial ou pode ser natural. E quando a gente fala de natural, nós podemos ter os indutores de bronzeamento, que são cosméticos muito utilizados para auxiliar, para estimular o bronzeamento. Para a gente poder compreender um pouco melhor sobre o bronzeamento, nós temos que relembrar aquele desenho do melanócito. O melanócito ele vai ser responsável pela produção de melanina. Por que o nosso organismo produz melanina? Para proteger as células que apresentam DNA da radiação UV, porque a radiação UV pode causar modificação no DNA, o que proporciona o câncer de pele. Então, lá nos melanócitos, nós temos a produção dos melanossomos. Os melanossomos, por sua vez, sofrem melanogênese e produzem, então, a nossa melanina. A melanina ela vai ser transferida para os queratinócitos que estão próximo a esse melanócito. Geralmente, acredita-se que um melanócito ele consegue transferir essa melanina para até 30 e poucos queratinócitos, aproximadamente isso. Lembrando lá como que acontece, né? Nós temos a L-tirosina presente na célula, que na presença de tirosinase é transformada, melhor dizendo, em L-dopa. A L-dopa, na presença de tirosinase, é transformada em dopaquinona. Aqui nós vamos ter a produção de duas outras substâncias, a felmelanina e a eumelanina. A dopaquinona, quando entra em conjugação com a cisteína, forma a felmelanina, que dá a coloração avermelhada para a nossa pele. Quando ela é oxidada na presença de tirosinase e também das enzimas TRP1 e TRP2, ela é transformada em eumelanina. Essa eumelanina é que dá coloração castanha para a pele. O que acontece? Quando nós se expomos à radiação UV, nós estimulamos a enzima tirosinase e isso estimula a produção de felmelanina e eumelanina. Lembrando que eu falei para vocês, nós temos dois tipos de pigmentação, a pigmentação direta e a indireta. Na pigmentação direta, o bronzeamento ocorre de forma imediata. Então, a partir do momento que você começa a se expor à radiação UV, você já começa a produzir esse pigmento. Uma característica
é que, mesmo após você sair do sol ou sair da radiação, você continua produzindo esse pigmento por até 36 horas. Mas, do mesmo jeito que essa pigmentação ela ocorre de forma rápida, ela também vai embora, digamos assim, de forma rápida. Então, nós temos uma descoloração em torno de 4 a 8 dias. Aqui, quem é responsável por essa coloração é o UVA. O UVA ele não vai agir lá na produção de melanina a partir da L-tiroxina. Não, ele vai oxidar os precursores da melanina. Ele vai facilitar essa oxidação, fazendo com que nós tenhamos aí, então, a produção de eumelanina e felmelanina. Já na pigmentação indireta, nós temos o bronzeamento tardio, que ocorre após a exposição, 48 a 72 horas após essa exposição. Então, o que pode acontecer? Quando nós vamos nos expor ao sol, nós observamos que, imediatamente ali tivemos uma marquinha, mas nós não conseguimos observar um bronzeamento tão grande. Porém, no outro dia você olha e fala, nossa, mas parece que o meu bronzeamento ficou maior. Por quê? Por causa da pigmentação indireta. Então, ela vai acontecer, como eu disse, de 48 horas a 72 horas após a exposição, e a duração dessa pigmentação é um pouco maior, de até 7 dias. Mas nós também, dependendo da utilização de algum cosmético, podemos aumentar a duração dessa pigmentação em semanas e meses. Nessa pigmentação, nós vamos ter a atuação tanto do UVA quanto do UVB. E essa pigmentação estimula, sim, a produção de melanina desde o começo do ciclo, desde a tirosina. Além disso, por causa dessa radiação, nós podemos ter um aumento no tamanho dos melanócitos, além do aumento da produção de melanossoma e também da transferência da melanina para os queratinócitos. Quando nós falamos no mecanismo de ação dos estimuladores de bronzeamento, nós estamos falando de compostos que vão intensificar a formação de melanina, porque eles atuam na melanogênese. Esses estimuladores, eles devem ser usados em conjunto com a radiação UV, natural ou artificial, porque se não forem usados com essa radiação, não teremos o bronzeamento, porque eles só estimulam o bronzeamento. Nós temos diversos compostos que auxiliam e estimulam esse bronzeamento. Os mais utilizados são os derivados de tirosina. Por quê? Quando nós utilizamos um derivado de tirosina, nós vamos estimular a produção da cadeia inteira de melanina, Nós temos a enzima já no nosso organismo, então nós só precisamos aumentar a quantidade de substrato. Quando a gente fala de derivados de tirosina, nós temos diversos, tá? Então, não vou entrar em detalhe aqui. Quando eu passar a formulação para vocês, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses derivados. Nós também temos a utilização de essência de bergamota e alguns precursores de melanina que podem ser utilizados. Atualmente, nós temos formulação como creme, gel, loção e o óleo, que também é bem utilizado. Agora que nós já entendemos como funcionam os indutores de bronzeamento, vamos entender como funcionam os autobronzeadores, ou seja, aqueles que não necessitam de sol. Nós temos os cremes, que podem ser utilizados, e também aquele bronzeamento por jato, que vocês já devem ter ouvido falar também. Os autobronzeadores, eles têm na sua composição açúcares. Vocês já devem ter ouvido falar em tecnologia de alimentos, provavelmente, que os açúcares eles sofrem reação de Maillard.
Os açúcares utilizados nos autobronzeadores são a dihidroxicetona e a eritrulose. Então, tanto a eritrulose quanto o DHA, quando em contato com os aminoácidos da queratina, vão sofrer reação de Maillard. E isso vai ocasionar uma coloração na pele, uma coloração marrom amarelado. Então, como que ocorre o bronzeamento por autobronzeadores? Através da reação de Maillard. Nós temos atualmente cremes, loções, espumas, principalmente feitos utilizando o DHA, numa concentração de 2 a 5%, mas nós também podemos ter formulações onde o DHA e a eritrulose estão associadas, é bem comum. Temos que ter um cuidado nessa formulação, porque o DHA ele é mais estável em pH ácido, então precisa-se ter um pH um pouquinho mais ácido nessas formulações, porque em pH alcalino nós vamos ter o desenvolvimento da coloração marrom amarelado. Então pode ser que acabe desenvolvendo essa coloração no produto e não se desenvolve na pele. Também é incompatível com aminas e trietanolamina. Por quê? Porque vai desenvolver a coloração no produto ao invés da pele. E para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre queimadura solar. Então, a queimadura solar é uma irritação ou dano na pele devido à exposição excessiva ao sol ou à luz UV. A queimadura solar pode ser dividida em 3 graus, tá? Na primeira, nós temos o eritema, a queimadura, um ressecamento da pele. Na segunda, começa-se a ter um prurido maior. Na primeira, a gente já tem um pouco de prurido também. E o surgimento de bolhas. Na de terceiro grau, nós podemos ter necrose da pele, redução das células de Langerhans e também vesiculação. O que acontece? Quando nós entramos em contato com a radiação UV, temos a produção de radicais livres na pele, o que causa danos à membrana biológica, DNA e proteínas. Além disso, afeta a atividade de enzimas e substâncias que neutralizam esses radicais da pele. Sendo assim, nós ficamos com menos proteção. Uma das características interessantes de queimadura solar é a inflamação. Então, é bem comum nós termos a inflamação da pele. Os produtos pós-sol, eles têm como finalidade reduzir a inflamação e a dor, além de atuar como anti-inflamatório. Eles também têm como finalidade hidratar a pele e neutralizar os radicais livres. Nós temos diversos tipos de produtos pós-sol, principalmente na forma de emulsão, mas nós já observamos e temos grande quantidade em géis e soluções. A emulsão, ela tem um pouco de diferença quando nós pensamos em produto pós-sol, é porque ela já ajuda na hidratação e também facilita na incorporação de várias substâncias, além de auxiliar na absorção. Por isso, é uma das principais formulações utilizadas. Mas o gel também é bem utilizado, tem muitas pessoas que preferem o gel porque ele dá aquela sensação de refrescância, principalmente depois que você acaba se queimando, né, por causa dessa radiação solar. Nós temos diversos ativos que vão ser utilizados aí nos produtos pós-sol. Vamos começar falando das vitaminas. Nós temos a vitamina A, que vai regular o crescimento e diferenciação das células
da epiderme, e isso auxilia na renovação da célula. Nós temos a vitamina C e E, que neutralizam os radicais livres, a vitamina B5, que acelera também a regeneração da pele e auxilia no alívio do prurido, e a vitamina F, que regula também a regeneração celular e estimula a mitose da epiderme, na epiderme. Ou seja, vai fazer com que ocorra uma substituição dessa nossa epiderme. Os carotenoides, eles neutralizam os radicais livres e também reduzem o eritema. Além disso, os carotenoides eles também podem ser utilizados para prolongar o bronzeamento. E os flavonoides e isoflavonas, que são antioxidantes, então auxiliam muito no combate do radical livre, sendo que os flavonoides ainda reduzem, tanto os flavonoides quanto as isoflavonas reduzem o eritema, sendo que as isoflavonas ainda atuam como fotoprotetoras e no dano celular, tentando regenerar a célula. A aloe vera, provavelmente vocês já ouviram falar dela, né? Da nossa famosa babosa. Ela atua regenerando as células que tiveram lesões profundas devido à queimadura. Nós temos o ginkgo biloba, que atua como antioxidante, a ureia, que atua como hidratante e também auxilia na diminuição do prurido, o alfa-bisolato, que atua como anti-inflamatório, a camomila, que também é muito utilizado tanto pela sua ação anti-inflamatória como pela sua ação calmante, e isso auxilia na diminuição do prurido da pele e também naquela sensação de pele quente, juntamente com o mentol, que auxilia nessa refrescância. E as beta-glucanas, elas atuam reduzindo o eritema e também aceleram a cicatrização da pele. Então, eu coloquei alguns, é claro que se vocês forem procurar na literatura, tem muitos e muitos e muitos compostos que vão atuar aí como produtos anti-queimadura solar ou pós-sol. Tá? Então, tem muita coisa na literatura sobre isso. Eu coloquei os mais utilizados. Obrigada, turma, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço!